Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel, estamos aqui novamente para mais um Papo de Governança. Hoje com a Márcia Beatriz Cavalcante. Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo, Maurício. Muito obrigada aí pelo convite, viu? Eu que agradeço a sua participação. Bom, a Márcia, ela é sócia da Berta Capital, ela é líder em Venture Capital, Digital Transformation and Strategic Advisory, tem uma bagagem interessante aí na área de inovação, inclusive participa de alguns conselhos e mais recentemente tem se dedicado também à pauta de inovação nas empresas familiares, né, Márcia? E quando a gente fala de Perfeito. governança, né, governança é, não é só controles, né? A gente tem cada vez mais entrado na questão de sustentabilidade de forma abrangente. Sustentabilidade no mundo de hoje envolve não só a sustentabilidade ambiental, sustentabilidade financeira, mas também a gente olhar para o futuro, para a inovação como forma de redução de riscos também, né? E acho que cada vez mais está desafiador, né, falar de inovação quando a gente vê tantas disrupções acontecendo. Parece que a inovação de hoje é muito diferente da inovação de antigamente. Então, como é que a gente trabalha isso nas empresas que têm um perfil mais conservador, Márcio? Maurício, ótima pergunta, né? Quando a gente fala a palavra inovação, e no passado isso ganhou uma grande bolha, né, com o advindo das startups, a gente pensava sempre na incorporação da inovação como um ente dinâmico, permissivo, completamente aderente às estruturas que a empresa já estava desenvolvendo. E o que a gente percebeu é que a inovação ela tem que ter uma entrada como uma prática cultural, como uma prática de exercitar pequenos ganhos de maneira incremental. Então, a gente sabe que a cultura da inovação no Brasil, para organizações mais tradicionais, ela é ainda um pouco avessa, porque o retorno financeiro, aparentemente, ele tem uma escala de maior longo prazo. Com os adventos da inteligência artificial, transformação digital, a gente vê que isso não está mais acontecendo. Os ganhos eles são muito rápidos e podem ser convertidos rapidamente, ou em participação em cotas, ou em retorno financeiro que implica já no DRE dessas empresas, ou até mesmo a participação em novas organizações e arranjos que permitem que a empresa também gere novas linhas de receita, não só com o negócio que ela tem hoje em carteira, mas novos negócios que a gente começa a vislumbrar com um trabalho muito bacana que a gente vem fazendo nos conselhos, Maurício, que é inserir práticas de geração de portfólio de inovação em tempo real, com a participação dos gestores e criando um mindset cultural para isso. Interessante, bem interessante. E como que você enxerga, até da tua vivência, né, nos conselhos, porque imagino que talvez, dependendo do perfil do conselho, você encontre algumas resistências, né? Como que você consegue trabalhar mostrar esse valor agregado da pauta e fazer com que o conselho, né, seja receptivo a essa pauta? O que está sendo muito bem sucedido nas empresas familiares que eu venho assessorando, Maurício, é uma pauta gradual, construtiva, a partir de uma cocriação com o time de gestores. Nós não entramos diretamente no conselho, nós criamos estruturas paralelas, como comitês de transformação digital, comitês de inovação, ou até workshops voltados a desenhar uma nova estrutura de, não de organização, mas uma nova estrutura de mindset digital, para que as pessoas contribuam e, com isso, a gente consegue observar a evolução e a tangibilização de uma coisa tão abstrata, teoricamente, que é a inovação, quando a gente está falando do digital. Porém, a gente não se limita ao digital, a gente também fala em inovação de produto, inovação de marketing, inovação de processo. E quando a gente amplia esse conceito para a empresa inteira, essa linguagem ela começa a se perpetuar até para os gestores que são mais tradicionais. Então, em uma escala, como é que a gente começa? A gente faz pequenos squads de cocriação de portfólio de inovação que a empresa já pode aplicar no dia seguinte. A gente prioriza esses negócios e projetos. A gente designa líderes que têm condições de tocar esses projetos e a gente assessora isso. À medida que isso vai se incorporando como negócio, a gente percebe uma valorização desse trabalho e pouco a pouco, então, a gente acaba sendo inserido nas pautas,
do conselho, dos comitês, e mesmo quando a empresa não tem conselho, a gente começa numa escala um pouquinho mais simplificada de governança. Você começou falando ali de comitês, squads, etc. Agora falou de empresas que não têm conselhos. Para que público que é isso, né? A gente está falando de empresas familiares gigantescas que têm muito capital para investir em inovação. Não necessariamente, podem ser empresas pequenas, médias. Aonde que funciona bem essa metodologia e essa forma de trabalho? Maurício, eu vejo que é uma escala, é uma gradação, né? Mesmo para startups que são, eu inclusive faço parte de conselhos de várias startups como investidora e também como fundo de venture capital. Essa estrutura já acontece em estruturas menores, onde a gente está falando de capital semente, em que essas empresas ainda não estão faturando. E lá já existe a constituição de estruturas de governança para que a gente possa assessorá-los na definição dos seus roadmaps tecnológicos, como é que esse roadmap vai conversar com o mercado. Então, de estruturas pequenas, de base tecnológica, amplo crescimento, até estruturas mais tradicionais, você tem formatos diferentes que têm que ser adaptados. Então, empresas familiares que ainda são de porte médio, pequeno, médio porte, elas já podem beber das estruturas de governança para ajudá-las a se estruturar para este caminho de inovação. Então, não existe nenhum tipo de restrição para segmento, para porte. Se é ou não de base tecnológica, ela serve para todos, Maurício. Perfeito, Márcio. Eu gostei muito disso porque eu sempre advogo aqui pela governança para todas as empresas, né? Quando a gente fala de governança, às vezes assusta, né? As pessoas acham, puxa, só para empresa de capital aberto. Não, é para qualquer empresa, para empresas familiares, empresas de médio porte, pequeno porte. A gente só precisa adequar essas estruturas, né? Em que momento que a empresa está na sua jornada, no seu tamanho. E achei que você Ah, falando de inovação é a mesma coisa, né? e tem a ver muito com a palavra de perenidade da inovação. É o que eu costumo dizer, Maurício, andorinha não faz verão. Uma inovação não faz uma empresa inovadora. O que faz uma empresa inovadora é a sustentação da estratégia, e a governança sustenta essa estratégia. Legal. E você falou ali de timing também, né? Que geralmente quando a gente começa a trabalhar a inovação, é um trabalho de mais longo prazo, ainda que você esteja mais recentemente aí capturando valor um pouco mais, né, em prazos um pouco mais curtos. Vamos tentar tangibilizar aqui, né? Me traz alguns exemplos. A gente está falando de que período para realmente o conselho e os próprios sócios ou acionistas perceberem esse valor e falarem, não, agora é, né, eu preciso esperar esse tempo de maturação. Qual que é esse tempo de maturação para eu enxergar se gerou valor ou não gerou valor? É muito bacana a tua pergunta, Maurício, e a gente tem impactos da inovação em diversas ordens. Uma das principais ordens, obviamente, é quando a gente traz retorno econômico, e eu acho que é o grande flagzinho que a gente fala, um marco muito forte para dizer realmente esse trabalho deu resultado, ele se pagou no primeiro dia que vocês entraram na empresa. E aí, um exemplo real é exatamente numa empresa tradicional, eh, que eu iniciei todo esse processo de estruturação de governança, criação do funil de inovação, e rapidamente, né, no portfólio lá de mais de 20 oportunidades que nós criamos, 3 delas foram priorizadas e nós fizemos toda a assessoria para fazer captação, de fomentos, híbridos, né, público-privados, para poder dar amparo a essa inovação e ela não precisasse tirar do caixa já na largada uma quantia para que ela pudesse medir esse retorno. Esse projeto foi submetido para os órgãos de financiamento estaduais. Era um projeto que tinha inovação e sustentabilidade, e dentro de um ano esse projeto foi aprovado e já aí num espaço entre um ano e meio e 2 anos, com todos os ganhos em termos de competitividade financeira, o fato de não desembolsar fluxo de caixa na largada e todos os retornos projetados, a gente conseguiu em tempo recorde, um ano e meio, a aprovação e consolidação desses resultados econômicos, né? Isso num projeto mais complexo. Isso não impediu, por exemplo, que outros 2 projetos, que eram puramente digitais, tivessem sido colocados na carteira, mas eu acho que o impacto ainda maior, Maurício, foi essa linguagem ter sido perpetuada no conselho. Hoje, por exemplo, todos conversam sobre transformação digital, inovação, IA, a questão de instrumentos de apoio à inovação de uma maneira
que isso virou um letramento digital dentro do conselho. Acho que isso é um grande impacto para a empresa. E um outro é o fato da gente ter conseguido contratar profissionais que não eram profissionais corriqueiros dentro de uma estrutura tradicional, que é a figura do gestor de tecnologia da informação, né, o analista de dados, né, que eram perfis tipicamente em empresas digitais, que foram valorizados, contratados e iniciaram todo um projeto de mudança de mentalidade digital da empresa. Então, acho que o impacto não é só do retorno econômico, mas no retorno cultural da empresa. Perfeito. E o que se espera em termos de retorno de longo prazo? Então, esse retorno cultural, né? O que que ele tende a impactar no longo prazo para as empresas? Olha, o que eu mais gosto de dizer é que o trabalho ele é tão útil e ele foi tão perpetuado e introjetado dentro da cultura da empresa que você, como conselheira, se torna apenas de protagonista, você vira uma observadora. Então, acho que uma grande métrica para mim foi quando, ao final de 2 anos, eles perceberam que eles conseguiriam andar sozinhos. E aí vem muito esse dilema que a gente sempre passa como conselheira, né? Até que ponto que eu tenho que ser tão essencial que eu tenho que participar eternamente das atividades? Acho que a grande força é a gente perceber que isso entrou dentro da cultura e que você não é dispensável, você entregou o seu trabalho e passou o bastão para que essa maturidade digital ela fosse perfeitamente distribuída na empresa. Então, acho que o grande sucesso foi a dispensabilidade do conselheiro, não por sua incompetência, mas por ele ter conseguido perpetuar esse mindset em toda a empresa. E acho que é hora de saber entrar, hora de saber sair. Então, Maurício, para mim foi basicamente esse marco que me traz sempre para oportunidades para novos conselhos, né? Eu ter cumprido essa atividade, saber que a empresa pode andar sozinha a partir desse momento. Bom, eu gosto às vezes da gente numerar, né, eu gosto de listas, né, a gente numerar alguns pontos que tornam mais fácil aqui para o pessoal compreender melhor e memorizar, né, o que a gente está conversando. Então, eu queria começar aqui com a primeira lista contigo, que seriam 3 razões para uma empresa familiar iniciar um trabalho de aculturamento de inovação. É aquilo que eu sempre falei, crie o seu próprio concorrente no futuro. E que esse concorrente seja mais acelerado, que ele consiga trazer isso como algo de valor, de propósito, de sentido, e principalmente insira o sucessor nessa jornada para que ele entenda que não é sobre a empresa que o pai criou, é sobre a empresa que essa nova geração está criando, né? Com a sua proposta única, o seu DNA, a sua marca cultural, não esquecendo aquilo que foi criado, mas perenizando os principais valores. Então, acho que esse é um ensinamento que é muito forte para mim, e principalmente de capacitar, de educar a sucessão, que não precisa, Maurício, ser necessariamente para o negócio da empresa. Ele pode ser por um outro negócio. E que ele se apaixone por isso para que justifique ele continuar ah, atuando, né, como membro dessa estrutura familiar, né, de negócios, né, Maurício? Excelente. Maravilha, Márcia. Me conta mais um pouquinho assim do que você tem feito, né, até para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Conta um pouquinho. Você já trouxe alguns cases. Qual que é o teu foco hoje? O que você tem oferecido para as empresas, principalmente para as empresas familiares, que são mais o nosso público aqui? Obrigada, Maurício. Nossa, são tantas frentes. Eu digo assim que a gente, na nossa idade, parece que a gente viveu 200 anos em 50, né? Mas vamos concentrar para os tempos atuais, né? O que a gente tem feito, e eu particularmente, é ajudado as empresas a utilizar tecnologias financeiras de crédito e de bancarização para que elas criem seus arranjos fechados e consigam inserir ou criar seu próprio banco dentro da estrutura das empresas. Então, basicamente, é utilizar um ecossistema de empresas que a gente já faz a curadoria, que nós já investimos, dentro daquilo que nós chamamos de uma estrutura de orquestração, para a gente fazer muito mais uma tesouraria digital preditiva para o gestor. Então, acho que qualquer gestor hoje, né, hoje, então, em tempos de IA, que a gente recebe chatbots, conversas automatizadas,
a melhor forma de gerenciar uma empresa é você receber de maneira antecipada alertas de uma necessidade de caixa, de uma necessidade de atender melhor o seu cliente, de antecipar crédito na ponta. Então, todas essas modalidades financeiras de negócio, elas são muito úteis para criar novas linhas de receita nos DRS das empresas. Então, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado. Tem uma ponta de tecnologia, tem uma ponta de integração, e, obviamente, né, Maurício, a gente sempre olha isso sob a perspectiva do objetivo central da empresa, né? O quanto que isso conversa diretamente com essas estruturas familiares. E se é interesse a gente também entrar naquilo que a gente chama de gestão do patrimônio da empresa, porque gerir a empresa é gerir o valuation dela no futuro. Então, a gente gosta muito de olhar essas estruturas como maneiras de perpetuar também a rentabilidade da empresa. Bom, você falou de valuation, além da rentabilidade, também o próprio valor da empresa, né, no longo prazo. A gente brinca quando a gente fala de sucessão em empresa familiar, que, né, o ser humano ele tem mais capacidade de fazer filho do que fazer dinheiro, né? Então, a tendência são as empresas crescendo, né? Na verdade, as famílias crescendo mais do que as empresas. Então, claro que se torna essencial olhar para isso que você está promovendo, né, de realmente buscar aumento de valuation, né, aumento exponencial aí, novas linhas de receita. Perfeito. Parabéns aí pelo teu trabalho. Para quem quiser entrar em contato contigo, Márcia, qual que é a melhor forma? É LinkedIn? O que você prefere? Sim, eu sou totalmente aberta, eu gosto muito de conversar, de trocar ideia, Maurício. A gente, em âmbitos aí de governança, a gente gosta muito também de trocar experiências. Meu LinkedIn também, meu WhatsApp também completamente à disposição. No LinkedIn é Márcia Beatriz Cavalcante. Agora, de cabeça, não sei ali, mas acho que é Márcia Beatriz que está ali o nosso contato. Mas qualquer coisa, a gente compartilha aqui contigo e você pode ficar à vontade, viu? Perfeito, maravilha. Alguma mensagem final para a gente encerrar? Eu acho que é importante a gente colocar na pauta a inovação como um ato de generosidade com a perpetuidade no negócio. Então, não é mais sobre modismo, não é mais sobre usar ou não tecnologia, é sobre garantir que a gente está perpetuando para os nossos sucessores e também para a sociedade, imaginando que a gente cada vez mais precisa estar à frente não só das tecnologias, mas dos novos modelos de negócio. Então, para mim, inovação é propósito, inovação também é perpetuidade. Excelente. Márcia, muito obrigado novamente. Parabéns pela tua jornada e até a próxima. Até a próxima, Maurício. Muito obrigada, viu?